Eu acredito que todo mundo aqui tem uma boa história para contar, não é? Vocês já pararam para pensar nisso? Ayrton, vem. Sobe aqui. Conta para nós. Eu sou ator, e diretor e produtor de teatro. Mas, então, subir num palco como um personagem é bem mais fácil. Aqui, como Ayrton mesmo, é bem difícil. E eu estou muito feliz porque tem bastante pessoas. Espero que a Karina e o Pedro consigam manter e desenvolver muito mais e seguir sempre fazendo esse projeto, que eu acho muito bom, porque sempre a gente pode ser exemplo para outras pessoas, né? E eu acho que, né, eu tenho a honra de ser o primeiro a estar aqui e creio que eu sirvo de exemplo para muitas pessoas, como muitas pessoas também serviram de leme para eu viver, e servem até hoje. Eu tenho 51 anos, estou há 18 anos num relacionamento homoafetivo, e há 4 anos, meu companheiro e eu adotamos 2 meninos. Eu nunca tinha pensado em ter filho na minha vida. Achava que as crianças que tinham passado na minha vida eram meus sobrinhos e que não deixei de gostar e amar, porque eu achava que na minha vida não cabia criança, não cabia cuidar de filho, porque eu trabalho com teatro, eu viajo demais, já fiz temporada fora do Rio Grande do Sul, Rio, São Paulo, ao mesmo tempo que eu trabalho em casa, eu paro muito pouco em casa. Então, eu não me via como criança em casa, né? E um pouco que depois eu acho que a Rosângela vai falar de um pouco de, não cheguei a tanta toque, mas de criança desarrumando a casa, né? Então, achava que não cabia. Colegas de teatro me diziam, mas olha, eu criei meus filhos, eu estava em cena e saía para a coxinha e amamentava a minha filha. Então, a gente sempre dá jeito, a gente sempre vai encontrar alguém que consiga te dar uma força, ou pai, ou mãe, irmão, qualquer coisa assim, amigo, compadre. E, pensando nisso, comecei a amadurecer e aceitar a ideia, porque o Marcos, meu companheiro, ele queria, e queria muito. Isso muito antes de poder, porque no Rio Grande do Sul, né, como todos vocês sabem, é um estado que está sempre à frente disso, tanto em herança de casais homoafetivos, como de adoção. Então, amadureci a ideia e, bom, vamos lá. Com medo, mas fomos. Então, a gente, no dia 26 de janeiro de 2009, a gente entrou com a documentação para adoção no Juizado da Infância e da Juventude aqui em Porto Alegre. Fizemos todo o processo de normal, né, entrevista com psicólogo, com assistente social, visita em casa. Este processo demorou em torno de 2 meses e entramos para o, não sei se todo mundo sabe, mas que é no site da Justiça, é nacional, né? Qualquer lugar do Brasil podem acessar e cruzar informações de adotantes e adotados. Entramos, então, para aquela listagem. Como eu tenho uma cunhada que trabalha no Juizado da Infância e da Juventude, em Alegrete, minha terra natal, claro, porque depois que a gente entrou, vocês me desculpem, eu vou ir e vir, porque eu abro muito parênteses para falar. Aí, a gente entrou, a gente
quando a gente entrou, primeiro eu tinha medo, mas depois que a gente entrou para adotar, dá aquela ânsia, porque a gente quer saber quando é que vai aparecer e coisa e tal. Daí eu falei para ela, ela olhou lá e coisa e tal, ela disse assim, olha, a colocação de vocês na listagem é bem atrás. Vocês deveriam abrir mais o leque de opções, porque a gente colocou que queria branco, né, de 2 a 5 anos, e podia ser 2 irmãos. Só que ela me disse assim, branco, eu quis isso porque o meu pai é muito racista, né? Então, eu não queria que a criança sofresse, mas também eu acho que as coisas acontecem não por acaso. Ela disse, branco, tu não é na listagem da justiça. Branco é quem é de origem italiana, né, como o Marcos é. Então, se tu colocar, tu vai ir para frente, aí depois, se acontecer, vocês não escolhem. Tá, liguei para o juizado, pedi para o assistente social abrir esse leque, coisa e tal. Aí não acontecia nunca, não aparecia, eu pesquisava coisas que tinham tantas crianças para adoção e coisa e tal, e eu disse, mas como que não aparece? Aí eu falei com ela, ela me passou o número de processo de crianças aqui em Porto Alegre que já estavam disponíveis para adoção. Eu liguei para o assistente social, aí a gente termina ficando uma pessoa chata, né? Liguei para o assistente social, olha, tem esse processo, tem esse, as crianças já estão para adoção, estão dentro da faixa etária de 2 a 5 anos que a gente quer, e ele te acalma, eu vou ver, não sei o que lá. Daí passou um mês, liguei de novo, ele, te acalma, eu disse, olha, eu já estou com 46 anos, eu quero ser pai, eu não quero ser avô, apesar de ter idade para ser avô. E depois que eu desliguei o telefone, eu disse, sabe de uma coisa? Não vou mais ligar para ele. Vou deixar que o universo conspire. Dito e feito. O universo conspirou, e o dia 26 de novembro de 2009, numa certa manhã, ligaram lá para casa que tinha 2 crianças com possibilidade de adoção para nós. Só que um estava acima da idade que a gente tinha colocado como limite. Estava com 9 anos. Aí o Marcos, olha, eu vou falar com a Ayrton e a gente dá um retorno. Daí a gente conversou, pensou e vamos lá conhecer as crianças. Ligamos e dissemos, vamos conhecer. Dia 26 a gente foi conhecer, 26 de novembro. A gente chegou no abrigo lá na cidade, que é Triunfo. Nos reunimos com um assistente social, com uma psicóloga e com uma psicopedagoga do abrigo. Conhecemos o abrigo antes, e elas nos passaram todos a ficha das crianças. A gente não perguntou nem que cor eram as crianças, que jeito, a gente foi. Aí, depois que a gente conversou com elas, elas perguntaram, vocês querem ir no pátio conhecer eles? E a gente foi. Mas, neste momento que a gente conversou com elas, elas nos contaram como que foi o processo de saber com que uma criança de 4 anos e uma de 9 aceitaria ser filho de 2 homens. Então, eles tinham um trabalho de grupo no abrigo, né, que trabalhavam psicologicamente as crianças, e eles explicaram para as crianças, hoje em dia, pode uma mulher só adotar, pode só um homem, pode um casal de homem e mulher, pode um casal de mulher, pode um casal de homem. E a gente queria saber para vocês, por exemplo, né, porque o foco era os que hoje são nossos filhos. Um casal de homens, quem aceitaria ser filho de 2 homens? Aí ele né, um não, o outro não, e o mais velho, que foi o consultado, que tinha 9, ele disse que ele falou assim, a psicóloga falou que ele disse que ele queria ser adotado.
Então, quando eles ligaram, eles já tinham perguntado para nós. Aí a gente foi no pátio conhecer eles. Eles estavam junto com as outras crianças, a gente entrou lá. O grande era um guri bem quietinho, né, não falava muito, e o pequeno compensava os dois, porque falava pelos cotovelos. E daí nos mostraram a horta, o pequeno pegou morango e coisa e tal, e né, nos deu, aí a gente conheceu. Voltamos para a sala e eles trouxeram as crianças para daí a gente conversar com elas, só nós dois. Aí falamos para eles o que a gente estava fazendo lá. E perguntamos se eles queriam ir passar um dia, 2 na nossa casa. E eles disseram que queriam. Marcamos para o dia 2 e 3 de dezembro, né? Que era uma terça e uma quarta. Aí a gente foi buscar eles. Trouxemos para nossa casa, eles adoraram, coisa e tal, passamos, né? Aí a gente morava num prédio ali em cima do viaduto da Borges, e no andar tinha crianças e que casualmente eram adotadas também. E eles se integraram, coisa e tal, veio amigos, visitaram aqueles dias, coisa e tal, e no outro dia levamos eles. Aí nos reunimos de novo com a equipe e dissemos que queríamos continuar o processo. Aí eu não falei. E aí eles são irmãos de mesma mãe, com pais diferentes. Então, o pequeno é alemãozinho e o grande é negro, né? Eu posso passar do tempo, porque eu vou contar a história até que chegue hoje. Então, então a gente levou eles de volta, falamos que queríamos continuar o processo e que, se desse para eles passarem o Natal com as nossas famílias, porque eu sou de Alegrete e o Marcos é de Caxias, então a gente passa Natal numa família e Réveillon noutra. Aí a equipe brilhou os olhos, né, porque adoravam eles e queriam apressar, e então aconteceu que houve a gente apressou o processo, e isso era o dia 3, no dia 11 a gente tinha marcado uma outra visita, que eles passariam o final de semana e iríamos viajar, né, a gente foi para o Natal Luz em Gramado, né, para eles verem, coisa e tal, e perguntaram se a gente queria constituir advogado, mas que o juizado colocava um advogado, né, que já estava acostumado a trabalhar, então a gente vai continuar com esses aí. Então, nessa semana que a gente ficou, a gente comprou roupa e coisa para eles, né? Arrumamos mais a casa para si para eles, e fomos buscar eles na sexta, dia 11 de dezembro. Quando a gente estava voltando para Porto Alegre, ligaram do fórum, marcando audiência para o dia 14, segunda-feira, de manhã, às 11 horas. Então, tá, eu atendi o celular e disse, ligaram para a audiência. Aí o mais velho disse assim, que bom, segunda-feira eu posso ficar chamando vocês de pai? Aí a gente disse, tu pode começar a chamar agora, se quiser. Aí ele começou a chamar de pai naquela hora. E o pequeno ainda chamava de tio, e aí o outro dizia, chama de pai, chama de pai. E a psicóloga nos orientou que a gente não mudasse o jeito da gente se tratar, se a gente vê televisão deitar no sofá, se a gente se beija, qualquer coisa, que não mudasse nada do jeito que a gente agia em casa com eles. Então, a gente chegou em Gramado, foi para o hotel, e depois de noite, o pequeno quis dormir no meio de nós dois. Aí a gente deu boa noite, né? Beijamos eles, beijamos e nos beijamos, e ele disse assim, mano, eles se beijaram. E aí o grande disse assim, mas quem se ama se beija. Então o pequeno até hoje beija a gente na boca, né? E o grande também não tem problema nenhum. Então, daí quando nós fomos para levar eles, a gente tinha que levar até o abrigo na segunda-feira, para ir para encontrar o advogado no escritório, para assinar a procuração e ir para o fórum. Aí chegou no abrigo, deram um presente para eles, coisa e tal.
porque apressaram tudo, porque no dia 20 entrava em recesso o fórum e só voltava em janeiro. Então, se não fizesse audiência nessa época, a gente não teria a guarda provisória. Então, ele chegou, deixou eles ali, eles ganharam presente, e a gente foi para o carro para ir no advogado. Só que, quando o pequeno viu que a gente estava ligando o carro lá no pátio, ele saiu com a sacolinha de presente na mão e começou a chorar e se atirou no chão e disse: eu não quero ficar, eu não quero ficar. Daí o pessoal do abrigo deu jeito, foi para a audiência e, né, foi junto, e levaram eles para fora, e a gente passou no advogado, assinou e foi para a audiência. Saímos de lá já com a guarda provisória, fomos para casa. Então, para resumir a história, a gente está, então, fazendo agora 4 anos que está junto. Não mudou nada, quer dizer, a nossa vida mudou um monte, porque a gente terminou não morando mais no centro, a gente foi morar numa casa com espaço para eles, né, para eles brincarem, coisa e tal, porque ali no centro andar de bicicleta na Praça Matriz era impossível para o pequeno, que andava de rodinha. Então, mudamos bastante a nossa vida. A minha profissão, eu trabalho em casa mesmo, né? Então, eu estou mais com eles. E foi muito bom, por quê? Porque meu pai era racista. Então, na primeira vez, ele meio ficou reticente, que a gente foi passar o Natal lá, mas aí a minha mãe não, minha mãe, né, deu os trancaços do meu pai, e ele começou a aceitar o menino, né, e se dá super bem com ele. E hoje, o maior está com 13 anos, e o pequeno está com 8, e então, assim, muito felizes. Se caso alguém perguntar e como é na escola e como é com os amigos, é a mesma coisa como qualquer um outro, com um pequeno detalhe, que quando os colegas e amigos vão em casa, eles já sabem que eles têm 2 pais, né? Então, a gente sente que quando uma amizade deles não desenvolve, é porque por trás deles, a criança não é preconceituosa, né? Mas por trás deles tem os pais que trancam e não deixam ir. Mas, o demais é normal. Eles trabalham essa coisa na cabeça deles super bem. A gente tem acompanhamento psicológico, com certeza, porque o maior está entrando na adolescência, né? Então, vem os questionamentos, porque é uma idade que até a gente, né, criado com pais, a gente ainda também fica muito perdido. E é isso. Estamos felizes com os 2. E, bom, eu acho que o meu tempo já ultrapassou e era isso.